Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos aqui no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo também pelo Instagram, @programa Gente que Fala, e por nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visite nosso blog, gentequefala.com.br, os telefones 3289-3580, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado estadual, Coronel Nishikawa. Prazer tê-lo aqui, Coronel. Bom dia, prazer é nosso. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouco dos assuntos pertinentes aí que serão nos perguntados. O senhor é filiado ao PSL, eu anuncio como deputado estadual. O senhor toma posse? Dia 15 de março, eu sou deputado estadual eleito, PSL, mesmo partido do nosso presidente. Também está conosco o professor José Luiz Goldfarb. Professor Goldfarb, prazer tê-lo aqui, professor. Prazer é meu, mais um ano juntos. Bom 2019 para você, da Compé, nossos participantes e nossos ouvintes e telespectadores, internautas. Entre todas as atividades que o senhor desempenha, filósofo, o currículo do senhor é muito intenso, eu vou... Tem um trabalho que o senhor realiza que eu acho maravilhoso. Aliás, um dos seus pupilos, né? O senhor o incentivou e ele publicou um livro que ele escreveu no celular, né? Quando o senhor falou, como é que é isso? Aqui, não foi? Sim, mas incentivou o rapaz a escrever livros no celular. Está lá no metrô sem ter o que fazer, ele falou, usa essa imaginação. O livro é maravilhoso, quem quiser comprar, está nas livrarias, se chama O Fiel, né? Uma história dura da favela de Antares, do Rio de Janeiro, e o moleque lá, ele realmente pegava o trem, né, a chegar na Central do Brasil, e ficava 2 horas no trem, e ele tinha um celular, não como o nosso aqui, iPhone, mas um bem simplesinho, e ele começou a escrever a história dele, a história do morro, a história da juventude. Como é que o senhor descobriu? Desculpa. Eu trabalhei naquela época, isso foi... já faz uns 5 anos, né? Eu trabalhei na Prefeitura do Rio, né? A gente vai conversar aqui hoje um pouco sobre leitura, livros, livraria, e é uma atividade que eu tenho paralela, como você falou, entre várias atividades, que eu nunca deixei. Eu já fui livreiro, já fui editor, e durante um período eu fui, uma coisa que quase não existe no Brasil, vou falar aqui, incentivador da leitura. Eu abri uma empresa, JL Goldfarb, que trabalhou para várias prefeituras, estados, fundações, preocupada com o fato da gente ter muito pouca leitura no país, tá? E no Rio de Janeiro, a Cláudia Costinha, a secretária da Cultura, da Educação, né? Então a gente se espalhou, né? O Rio de Janeiro tem uma rede quase como São Paulo, gigante, né? São 1.500 escolas, quase 1 milhão de alunos, é monstruosa, mas ela tem uma estrutura, e a gente colocou salas de leitura, que estão até hoje lá, né? Sobreviveu as mudanças, deputado de governo, né? Porque, enfim, a gente fez bem estruturado, chamava Rio, uma cidade de leitores. E nesse convívio com jovens, tudo, eu fui descobrindo vários meninos, né, que tinham talento, né? Tem um garoto que eu até vou te sugerir para uma próxima pauta nossa, né? Ele está mudando para São Paulo, vai trabalhar aqui com o Bial, conversas com o Bial. O apelido dele, esse é um outro, né? Edu Rocinha, porque ele é um menino da Rocinha que era muito carente, né? E vida muito difícil, sozinho com a mãe e tudo, e ele conseguiu entrar, nós ajudamos na PUC do Rio, está fazendo jornalismo, vai trancar um ano agora para vir trabalhar aqui em São Paulo. Maravilha. O advogado Luiz Antônio Nazaré, advogado doutor Nazaré, o senhor se imaginou escrevendo no celular? Nossa, difícil, né? Fazer Você é difícil, ainda mais a gente que está numa outra faixa etária, sempre é mais difícil. Mas, Ancopé, mais uma vez é um grande prazer estar aqui compondo a mesa com ilustres pessoas, ilustres convidados,
E é uma satisfação a gente poder trocar essa ideia e conhecer, abrir os horizontes e poder levar um pouco de informação, porque, como o professor Goldfarb falou, a leitura faz falta, a informação faz falta, e hoje em dia nós vivemos um mundo polarizado, do sim e do não, do escuro e do claro, e a gente precisa quebrar esses paradigmas, porque nós somos um país diverso. Então, eu acho que nada melhor do que a comunicação e a informação, e o seu programa é líder nisso. Muito obrigado. Corrigir, eu esqueci, o nome dele é Gessé Andari. Gessé Andari. Você veio aqui no programa e deu um baile. Jornalista Antônio Carlos Simino. Uma honra, Um detalhe, novamente. a Moca fez quantos anos mesmo? 400, a Moca, 463. A cidade, 465. Lembrando, a Moca é o bairro mais antigo do Brasil. Né? Quando os jesuítas desceram ali, já fundaram a Moca. Mas era natural que isso fosse verdadeiro, porque até 1982 nós comemorávamos, o bairro comemorava 117, 118 anos. E eu achava incrível Padre Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega e os demais jesuítas demorarem mais de 350 anos só para descer a rua que hoje Tabatinguera. Não fazia sentido, mesmo porque eles tinham 2 rios para se abastecer de água, que era o rio Tomoteri, o atual Tamanduateí, e o rio da 9 de julho, o Anhangabaú. O Anhangabaú, que é o diabo maldito. Né? Hoje é canalizado. Canalizado. E era o diabo maldito, né? Traduzindo do Tupi-Guarani. E no rio Tomoteri, o atual Tamanduateí, tinha uma excelente água e um barro espetacular, tanto que os índios, Tabajaras, Guaimbés, Camés, Tamaratacas, eles faziam suas ocas no Parque Dom Pedro, que hoje é o Parque Dom Pedro. Então, por isso o nome do bairro, Mooca, faz casa. Tá aí. Como sempre, divulgando a Moca. Porque nesses dias de Sou aniversário de São apaixonado. Paulo. Na realidade, o aniversário do bairro da Moca é dia 17 de agosto. Sim, que é para não ficar muito... Para não ficar muito próximo. Pra Pra gente ficar independente. Porque nós somos a República da Moca. A Moca é circundada por uma cidade chamada São Paulo. Nós é que invadimos a Nós é que invadimos a Quase Moca. que não é fanático. Olha, o assunto, sem dúvida alguma, lamentável, volta às manchetes, né? Barragem que estoura em Minas Gerais. 2 dias após essa barragem da Vale em Brumadinho, condições de resgate pioraram, né? Nenhum sobrevivente foi encontrado. Os números são difíceis de serem ditos com exatidão, né? Mais de 60 mortes e 300 desaparecidos. Coronel Nishikawa, o senhor foi do Corpo de Bombeiros. O senhor Sim. liderou o Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo. Quando o senhor vê um negócio desse, assim, eu chamo de negócio porque não tem como definir. É um negócio ruim. Quando houve a primeira tragédia, já era anunciada a outra tragédia. Não se prepararam, inclusive, dizem que tem risco de outras barragens. Tem 40, quer dizer, agora só tem 39 barragens, porque uma já foi. Então, agora Condenadas. dizem que existe risco de novos rompimentos, causando um enorme prejuízo à população. Hoje, o Corpo de Bombeiros eu estava ouvindo uma notícia dizendo que dificilmente se encontrará mais pessoas vivas. Ou seja, vai ser a maior tragédia que houve durante esses últimos tempos, né? Excetuando-se até um pouco a Boate Kiss, que também está aniversariando aí. São tragédias anunciadas, inclusive da Boate Kiss também, da forma como foi colocado o projeto de lá, a saída de um local em que reunia 1.000 pessoas, um pouco mais, não tem como sair em uma porta só. Então, também era uma tragédia anunciada. O que eu tenho visto também é que o Corpo de Bombeiros está fazendo da alma ao coração para poder socorre animais. Houve, acho que os senhores assistiram, um resgate assim heróico da Major Carla, que é piloto de aeronave, de helicóptero. Ela sobrevoou por cima da vítima
e a retirou com vida. Ela está hospitalizada, talvez não esteja num bom estado, mas pelo menos a salvou, tirou do meio da lama, pairando no ar com o helicóptero. E todos que são pilotos sabem que o quão é difícil pairar no ar para retirar uma vítima ainda que estava atolado na lama, era muito difícil ser retirado. Eu assisti o vídeo, é impressionante, emociona a gente. O bombeiro está fazendo dar no coração. Eu sempre falo, eu tenho orgulho de ter sido bombeiro, né? Hoje eu estou aposentado, já faz quase 20 anos. Aliás, já fazem 20 anos. E eu acho que o papel do bombeiro nesse momento é preponderante, apesar de ter vindo equipes de Israel para nos ajudar. Pois é, uma coisa que eu ia salientar aí, a gente fica bastante emocionado da comunidade judaica, né? Que está vindo a equipe, mais de 150 pessoas, o equipamento que pode ajudar, pelo menos, não sei se a gente consegue ainda pessoas com vida, mas pelo menos achar os corpos, né? Localizar. A dignidade, dar dignidade para essas famílias, o funeral, isso é fundamental. Os aparelhos, eles parece que vão começar hoje a operar. Hoje. Eles conseguem descer com tecnologia 5 metros, né? Tem alguns lugares que infelizmente são a lama é mais do que 5 metros. E também é aquela coisa do celular. Se tiver um celular com sinal, o aparelho consegue achar pelo GPS, né? Mas é uma coisa bacana, né? O Brasil, talvez é a primeira vez que a gente tem uma equipe de socorro. O Israel está muito presente na África, na Ásia, nesses momentos de profunda dificuldade, né? O que eu quero lamentar aqui, né, ao vivo, aqui no programa, né, é que muitas vezes as catástrofes, elas são naturais, né? Então, que já é um problema que está acontecendo com a nossa terra em termos de natureza, né? A gente mexeu muito. Como natural, tragédia natural. Um tsunami, né? Um terremoto no fundo do mar, né? Que de repente vem para isso é natural, agora ali não é. Ali então, é uma tragédia anunciada. Não só anunciada, como... O cara constrói... Aliás, eu preciso de um advogado para explicar, né, como é que se constrói o refeitório embaixo. Mas ali é perdão, não, vontade, por favor. Meu professor, a lei da gravidade, que todo mundo conhece, a água não sobe, a água desce, né? Como é que constrói refeitório, alojamento, centro administrativo. O recanto, o que estava com 36 pessoas, Paulo Nazaré, que era o dono do recanto, como é que constrói na parte baixa da represa? Então, vamos responder, né? Porque... Mas isso é burrice, com perdão da palavra, é no mínimo burrice. Então, mas independente da burrice, que eu concordo com o senhor, tem alguma coisa muito interessante. Existe aí um crédito, né, uma confiança que a sociedade tem, né? Vamos fazer uma pousada, né? Sim. Então, o cara construiu a pousada. A pousada tem os seus hóspedes que vão encanto. Na pousada, seu encanto. Exatamente. Aliás, a região de Brumadinho, eu tenho um amigo, professor, um amigo meu lá de Belo Horizonte, que está num condomínio. Em Brumadinho eu já entrei em contato, ele está numa região mais alta, então não tem perigo, né? Mas deve ser interessante, porque ele deve ficar lá na casa linda dele vendo a tragédia, né? E... Não, quer dizer, na verdade, o que está acontecendo, que é muito sério, não sei o que vai... Tem as consequências todas que nós vamos analisar aqui, jurídicas, indenizações e tudo mais, mas existe um problema que a sociedade brasileira, né, com 2 eventos desse porte, com essas imagens, né, eu temo, né, que a gente começa a perder a confiança na nossa sociedade. Tá certo? A gente tem uma sociedade. A sociedade é um tecido, que nem esse tecido aqui do meu corpo, né? A gente tem, graças a Deus, né, aqui, a gente tem uma confiança, né, que se eu cuidar do meu corpo, eu posso ter um acidente, sair daqui e ser atropelado, mas a gente cuida para não acontecer. Então a gente tem uma confiança. Você tem, né, todos aqui temos alguma idade, a gente ganha a mesma coisa com o Estado, com a sociedade brasileira. A gente confia que você tem uma barragem, você tem lá um depósito de rejeitos. Aliás, uma vez eu estava cuidando de leitura pelo Brasil, teve um problema numa estrada, um acidente, a gente teve que desviar, no Espírito Santo, né? E a gente passou perto de um depósito ligado até à produção de papel, a gente vai falar de livro, né?
E eu falei para vocês assim, eu vou dizer a verdade, eu, graças a Deus, não passei por Auschwitz, pelo Holocausto, né? Eu só tenho a lembrança e o conhecimento, né? Ontem até comemoramos o Dia da Lembrança, né? Para não esquecer e não deixar repetir. Mas eu vou falar, como eu não passei por nada daquilo, tudo, o mais próximo que eu vi com meus olhos do inferno foi passar perto de uma lagoa de... Então, a verdade é o seguinte, quer dizer, a gente tem uma sociedade que produz coisas, né, ferro, né, tudo é importante, papel, tá aqui no papel, nós usamos, tudo, mas a gente vai criando um problema, tá, onde armazenar a parte que não é reciclada, né? E isso que eu falo, a gente confiava até sexta-feira. Até a primeira, né, que foi uns 2 anos e meio, né? A gente confiava que tudo estava acontecendo numa normalidade. Agora, o que a gente vai fazer? Você está entendendo? Quer dizer, cidades inteiras vão pensar, pô, nós estamos num lugar vulnerável ou não? Abaixo de uma barreira dessa, de uma represa. Tem milhares de barreiras dessas no país. E o pior... O professor Godefábio citou um item que passa despercebido. Indenização. De Mariana não resolveu, né? Inclusive não foi até a única coisa que sabe. Aconteceu e discutidíssimo na época, a presidente Dilma liberou o fundo de garantia para que as pessoas que há um tivessem equívoco, o recurso imediato. Eu quero até fazer, não sou advogado dela nem do partido dela, mas eu quero fazer uma ressalva, porque as redes sociais, até com maldade, eles têm feito alusão a um decreto que ela editou na época, e ela, a locução desastre natural, que inclusive você destacou bem, realmente esse desastre não é natural, mas essa locução foi necessária para que se adequasse aquele decreto à legislação que permite o saque do fundo de garantia, que faz alusão a desastre natural. Então foi necessário escrever no decreto desastre, não que ela quisesse garantir. Eu só coloco, né, que a atitude dela foi louvável, porque ofereceu recursos àquelas pessoas. Exato. Só que tem o mais. E temos aí a sequência alguns problemas. Tá todo mundo de pires na mão lá. Alguns problemas, porque malgrado tenha sido uma tragédia de toda forma, segundo o Ministério Público do Trabalho, é o maior acidente do trabalho praticamente da América Latina. Porque a maioria das pessoas que sucumbiu diante do ocorrido era funcionário da Vale, da Samarco, enfim, ou era prestador de serviço. Então foi o maior acidente do trabalho que se tem notícia. E por conta disso, em decorrência da reforma trabalhista, as indenizações por dano moral não podem superar 50 vezes o salário da pessoa que faleceu. E considerando que boa parcela dessas pessoas que sucumbiram estavam ganhando próximo a um salário mínimo, então a indenização certamente, mesmo por morte, não poderá superar R$ 49.900. Esse é um dos problemas da indenização por dano moral. A indenização por dano material, lucro cessante, uma série de fatores a serem discutidos. E fora tudo isso, Zancopé e meus queridos amigos, há uma repercussão em termos jurídicos bastante grande. Primeiro, o nome Vale do Rio Doce, Samarco e todas as controladas e a controladora hoje não valem praticamente mais nada, não só no mercado nacional, no mercado interno de ações, como no mercado internacional. Está caindo. Está caindo e vai cair. Já caiu 20%. Houve um bloqueio, né? A justiça, o juiz local de plantão, aliás... foi muito corajoso em bloquear já de cara R$1 bilhão. O governo do estado de Minas Gerais, por conta da sua Procuradoria do Estado, também pediu o bloqueio da comercialização dos papéis da Vale do Rio Doce, exatamente para garantir. E eu só imaginei que eventualmente alguém fosse pedir a prisão de alguém, porque na verdade, por conta da negligência, nós temos aí... Quantos mortos por hora, enfim, 60 mortos. 60 mortos são 60 homicídios, culposos. Se somar a pena, dá uma encarnação, como dizem os espíritas, né? Então, não sei como alguém, porque houve negligência, houve imperícia e houve imprudência, sem sombra de dúvidas. Sim mesmo. Mas dos 60 mortos... Não tenha dúvidas que isso vai chegar a 360 no mínimo. Sim. Porque dos 300 desaparecidos estão sob a lama, né?
Então, esse número chega a 360, 400, provavelmente. Agora, demonizar o empresário, eu acho que a gente também precisa tomar certo cuidado. Porque milhares de pessoas, isso é no mundo inteiro, onde há barragens, há esse risco. Só não entendo por que não fazem de uma maneira mais inteligente. A responsabilidade técnica, por exemplo, teve o caso de Mariana. O que é que o senhor Fernando Pimentel, governador do estado, fez para que não acontecesse, endurecesse a lei ou vigiasse as barragens? Porque não adianta só fazer lei e deixar a coisa acontecer. Depois, quem é que substitui a morte? Quem é que substitui uma pessoa, no caso de uma médica de 35 anos, uma moça linda, trabalhando em plena atividade? Quem é que substitui essas 400 pessoas? Não há dinheiro que pode bloquear os 6 bilhões, como já foi bloqueado. 11 bilhões, já chegou a 11 bilhões. Então, veja, não adianta. O que vai substituir uma vida? Nada. Agora, não adianta fazer lei, seja por fundo de garantia, seja o que for. O que precisa é racionalidade. Meu Deus do céu, se houve o desastre já em Mariana, não poderia acontecer o segundo. E eu não posso acreditar que haverá um terceiro. Mas fica, infelizmente, prepare porque o seu coração, aí quem tem que ser preso não é o empresário, olha, eu tava vindo é o pra político, cá. Hoje, é o gestor que não fiscalizou. Então, mas hoje eu estava vindo para cá, a gente vem com o rádio ligado, e o assunto em todas as rádios está sendo Brumadinho. Hoje tem uma operação, não lembro agora o nome, tem um nome curioso aí, sempre eles arrumam um nome, né? Uma operação que está prendendo gente, aquela coisa que nós estamos se acostumando, quase já virou normal, buscando né? culpados. Buscando os culpados. Não, mas o interessante é que essa operação, ela começou em 17. Não é uma coisa que começou hoje. Tá. Eles estão aproveitando hoje um pouco da mídia para soltar os cães aí para ir atrás do pessoal. E o que é essa operação? Essa operação, desculpa, não é demonizar o empresário, é propina. O país nosso está empestado, vive de propina. Né? Não sei o que vai ser o teu presidente, nós estamos torcendo, tá certo? Para alguém acordar um dia, porque passou direita, centro-esquerda, agora... Não, passou esquerda, passou centro-esquerda, agora vai à direita. Até agora, tá? Eu estou aqui com a minha barba crescendo, tudo, eu não vejo, de fato, nem o tema que nós vamos... Vai sobrar um tempinho aí, da livraria do livro, né? A educação para valer, nem o tema da corrupção ser, de fato, enfrentado. Não adianta você dizer, não, precisa lei, fazemos lei. Nós temos, segundo dizem, aí eu não sou expert, temos a melhor lei ambientalista do planeta. É o que você falou, vai fazer cumprir. Então cria fiscal, tal. Mas rola propina. Estão aí hoje prendendo gente. Então a Polícia Federal tem que ir atrás de quem pegou propina nisto. Porque aí é punição severa. Mas você desculpa, eu sou de origem judaica, eu sigo a Bíblia, tal, tá lá nos mandamentos, tal. Nós vale os dois lados, entendeu? Quem recebeu a propina, concordo plenamente. Quem paga e quem recebe. Não, sem dúvida. Não existe corrupção sem o corruptor. Tem que punir os dois. O corruptor, não adianta. Não adianta. A sociedade no planeta tem que punir os dois severamente. Não adianta você chegar numa empresa, ser um CEO, e o CEO da Vale até da comunidade. Sim, nossa vergonha, né? Faz parte, né? O cara é bom, trabalhou na Clabin. Não, mas eu fico triste, porque é o cara que está responsável por isso. Porque não adianta, isso que eu te falo, você não pode olhar o ferro, o alumínio, o desenvolvimento, pura e exclusivamente quanto que eu vou ganhar. Quanto, porque esses bilhões que você falou, eu não sei, precisa pegar depois, mas tem gente já falando, né? Em relação ao faturamento, não é nada. Não é nada. Parece muito para nós. Realmente para mim, né? A gente não sabe dimensionar esses números que são citados. De repente, como é que chama isso? Danos morais. Não, danos não previstos, entendeu? Tá na planilha. Pode acontecer o que você falou.
Agora, daqui a 2 anos de novo, vai ter umas perdas... Perdas não esperadas. Quer dizer, vai no caminho, pode ter, inclusive, trabalhistas. Trabalhistas, eles adoram pôr na equação, você entende? Quanto que pode gastar numa ação trabalhista, em várias ações trabalhistas? Agora vai ter um monte, porque não sei. Mas se olhar tudo do ponto de vista da grana e do lucro, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. É Sodoma e Gomorra. Nós vamos se destruir. Você entende? O planeta vai começar, já está começando, né, em vários países, tal, regiões que ninguém controla mais a sociedade, porque fica todo mundo pensando no que você falou. Querido, os caras vão lá, imagina essas famílias todas, o que elas vão ensinar para os filhos? Você entende? Que vale a pena, você entende? A escola, a igreja, a família, tudo que a gente acredita vale a pena, porque chega na hora H, ninguém paga nada, passa tantos anos, e de novo acontece... E a gente fica mal e depois esquece, aí acontece de novo e dá um reload. Reload na vida. Gente, essa vez eu vou falar para vocês, tem uma coisa assim que está me pegando até no visual, né? O mar de lama. E além o ecocídio para mim. Isso é um ecocídio. E vejo... Isso não tem indenização. Não tem indenização. Não há previsão, não há previsão na lei. Doutor Nazaré, não tem previsão. Não tem previsão, a previsão é de indenização. Agora, a indenização, como o Simílio falou muito bem, a indenização não restaura a vida. A vida é uma só, sabemos disso. Agora, ela tem outros efeitos, são efeitos pedagógicos. É o efeito de mexer no bolso de quem causou o dano, o efeito de aliviar, em certa medida, o sofrimento dos que ficaram e até custear, porque quantos ali, como eu falei, eram funcionários, quantos ali eram provedores. E essas famílias vão ficar sem o devido provimento. Então, a indenização tem outros objetivos. É lógico que a indenização jamais trará vida, mas ela se faz necessária. O problema é que a justiça, a legislação, a burocracia e tudo isso, e inclusive a quantidade de pessoas, porque uma pessoa pedindo indenização é uma coisa, agora 600, 400, porque nós estamos contabilizando aqui hoje na nossa conversa os que faleceram. Agora, e as outras indenizações de quem perdeu imóvel, de quem perdeu emprego, efetivamente, de quem teve uma lesão, de quem a mulher que ficou com a perna lá, talvez tenha perdido a perna, vai ter reduzido a capacidade de laborativa, enfim. São diversas outras indenizações que vão aí se propagar como se fosse a própria lama correndo por aí. Vai ser muito difícil e infelizmente vai ser demorado. Agora, como diz o velho ditado, minha fome é agora. Coronel Nishikawa, o senhor é filiado ao PSL, tem notícia da cirurgia do presidente? Não, eu estou acompanhando através da imprensa. Apesar de estar filiado ao PSL, eu sou curioso, quero saber se o pessoal do PSL, do PFL, sim, faria fila lá na porta do hospital. Não mesmo porque... Do PSL, nem não pode... seria assim, Cirilo? Sem dúvida, você foi muito feliz da observação. Nem pode entrar, porque ele está depois da cirurgia vai entrar em recuperação. Sim, mas, coronel, o senhor é novo na política? O senhor é a primeira eleição? Primeira vez que eu estou enfrentando então, aos 70 anos de idade. O que eu estou falando para o senhor é novidade. Quando um cacique político tem uma situação anormal dessa, os correligionários ficam na porta fazendo fila, querendo ser identificado pelas entrevistas. Eu sinceramente, eu não aprendi a fazer isso. Eu fiz uma brincadeira ontem, né? Uma semana atrás eu estava no... Estou contando novidade. Eu estava no Einstein. Estava no Einstein, nasceu o sobrinho neto, muita alegria e tal, lá na maternidade. E... por uma série de razões, tanto do ponto de vista de higiene, como do ponto de vista... segurança também. Segurança, eu fiquei impressionado, tanto na sala de espera do parto, como depois, tecida do quarto. Pra vocês terem uma ideia, o quarto, onde ficam os nenês recém-nascidos, né? Primeiro eles não ficam mais no berçário. O berçário caiu de moda. Sim. O berçário fica Somos vazio. antigos. Eles vão para o quarto mesmo, ficar o máximo possível já com a mãe, a mãe cuidar. A mãe cuidando, né? Interessante, mudou. Só que a mãe, por exemplo, ela pode já, depois de um segundo dia, tudo, andar com você. Ela tem uma pulseira que, se ela passar perto das portas, as portas não abrem. O neném, então, tem uma pulseira que, se ele passar perto, bloqueia e toca lá. Eu sou pai fresco. Daí eu fiquei brincando assim, eu acho que o presidente deve estar, sabe aonde? Deve estar na maternidade. Mas ele tem razão, eu sei que... Eu estou vendo uma sinalização que ele está muito bem.
Então, Ótimo. as orações que nós elevamos, acho que a maioria do povo brasileiro está fazendo isso. Nós temos esperança que o país recupere o crescimento que ficou, ao meu ver, pelo menos, né? Eu entrei na política justamente por isso, afligido pela situação de criminalidade, de violência. Antigamente, quando eu jovem trabalhava na rua, no Tático Móvel, que chamava-se Tático Móvel antigamente, eu falava para minha falecida esposa que eu sei que eu vou, não sei se eu volto. Hoje, qualquer um dos senhores estão sujeito àquilo que eu falava há 30 anos atrás. Vou fazer a pergunta para o Cimino, porque é fácil aqui. Na época do Tancredo, né, a gente acompanhou, lamentavelmente, ali. Sim. Quantas pessoas iam ao hospital, subiam na cantina e depois desciam dando declarações? É isso mesmo. E ainda falava assim, olha, para os políticos, né, se o senhor espirrar, já é saúde, hein? Savoy estava lá nessa época Savoy, e sabe bem o que Savoy é isso. lembra bem Marco dessa história Savoy. também. Mas era isso mesmo, Era né? isso, Era né? bem isso. Quando Era o bem cacique está internado, nossa, pelo menos isso está mudando, isso é ótimo. A informação que o senhor Mas traz. é o que eu falo, a gente não está habituado à política. Eu estou político, não sou político de carreira. Mesmo porque eu abomino esse toma lá da cá. Né? Na nossa gestão, eu tenho conversado com a maioria dos colegas, somos em 15 novos eleitos aí pelo PSL, mesmo partido do Bolsonaro, que a gente não vai fazer o toma lá da cá. A gente vai estar alinhado com coisas que realmente beneficiam a sociedade. Coisas que a gente vê que vai contra interesse público, nós vamos votar contra. É isso que nós vamos fazer. Professor Godfrey, o senhor fez referência há instantes sobre o mercado de livros, né? O senhor atualmente é editor, né? Diretor da editora da PUC, né? Mas sem contar as livrarias, acho que a cultura, né? Saraiva, sofreram baques. A editora Abril passa por um processo terrível, né? Um processo falimentar terrível, foi trocado por dívidas, né? E o senhor é editor, fica incentivando A leitura. a leitura. Como é que faz isso no Então, Brasil? eu vou... A gente vem de outro universo. A gente tem que ser breve, porque nós estamos num programa com um grupo tão legal, não dá para monopolizar. Mas eu queria só lembrar o seguinte, né? O livro, a indústria do livro, ela nasce, todo mundo lembra aqui, 1400... O Cimino quer que todo mundo leia o Jornal da Zona Leste. Quantos Ah, títulos, esse é Cimino? nosso. Então, Quantos títulos nós você- temos 4. O Jornal da Zona Leste, que tem Eu lembro dele. 46 Nas anos. bibliotecas a gente conseguiu o espaço. O Marco Zero, que tem 15 anos, que circula no centro da cidade. O Jornal Valor da Paulista, que nós circulamos na região da Paulista e Jardins. E o Jornal Valer. Mas depois da fala do professor, eu gostaria de fazer um complemento, porque nós, jornalistas de jornais e bairros, nós incentivamos a leitura, porque nós entramos na casa do munícipe de graça. E hoje nós editamos 2 milhões de exemplares por semana. São mais de 10 milhões de leitores aqui na capital. Não, e vocês abrem espaço. Quando eu trabalhei na Secretaria do Estado, na área de criar bibliotecas, a gente abre bibliotecas, inclusive na Zona Leste, nas escolas de samba, né? Dentro dos barracões, a gente abriu uma pequena salinha de leitura, depois abrimos em posto de saúde, poupa-tempo, delegacia, hospital. Foi um período de uma grande expansão no entorno de São Paulo, né? Você falou na Moca e bem para lá depois também, né? Até a cidade de Tiradentes. Na República da Moca foi bem Da República sucedida? foi bem sucedida. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quer dizer, o livro, enquanto objeto de valor cultural, né, foi decisivo, tá certo? Quer dizer, o mundo mudou, 1500, a gente conhece as navegações, descobertas e tal, mas é o momento que surgiu a imprensa. O livro deixou de ser manuscrito, o manuscrito que tinha lá no Oriente, já há milhares de anos, ele era muito restrito. Tá? O manuscrito eu tinha que fazer uma cópia, te dar, você levava para ele. Quantas bibliotecas tinham no mundo? Poucas, geralmente do imperador, do faraó, tá certo? Grande Alexandre lá. Tem poucas bibliotecas e pouca gente que lia. Né? O mundo era mais blá blá blá. Continua blá blá blá. Ninguém sabia ler, né? Ninguém sabia ler. Quando o livro surge como uma coisa impressa,
né? Na verdade, o Gutenberg introduz para fazer a Bíblia de Gutenberg, que tem lá em Washington, acho que talvez, não sei se tem no Rio de Janeiro uma, mas tem algumas cópias pelo mundo, né? O primeiro livro impresso. Ele abre o caminho. Pegou fogo no Rio, né? Pegou fogo no Rio, mas acho que não estava no Museu Nacional, né? Acho que era um gabinete de leitura, mas abre o caminho para uma mudança. Nós estamos ainda não cumprimos esse papel 500 anos depois no Brasil, mas em alguns países do mundo se cumpriu, que é a alfabetização total da população. E as bibliotecas, uma rede de biblioteca atualizada, funcional, que transformou o mundo. E, como ele falou, a partir do século XIX, tudo, entra o jornal, o diário. Né? Aquilo que você lê hoje, amanhã vai embrulhar peixe. Não tem mais peixe para embrulhar, que nem pode, você é preso se embrulhar o peixe com mas o jornal. Mas era essa, né? Porque tem que ser no dia a dia. Então você tem não podia a biblioteca, embrulhar pão. Não podia embrulhar pão. Pão tinha um pão mais um papel menorzinho. Doutor Nazaré não sabe do que eu estou falando. Papel de pão. Doutor Nazaré não sabe o que eu estou falando. Foi proibido embrulhar o pão. Você sabe o que é isso. O peixe embrulhava. Mas eu queria lembrar o seguinte: o que aconteceu? Se a gente olhar como historiador, tal, o livro ele é engraçado. Ele é o primeiro produto, antes da calça, o cinto, o óculos, o microfone, a caneta, o celular, antes da mesa, tudo, antes das coisas serem industrializadas, o livro saiu primeiro. Porque era uma coisa simples, o Gutenberg montou, várias pessoas montaram, ele aprendeu, na verdade, no Oriente, veio da China, né? Só que eram feitas pequenas tiragens, papel artesanal maravilhoso, do Oriente e tal. Não, o Gutenberg começa cada vez, na época dele ainda era um papel chique, vai ficando papel mais simples, mais tiragem, 1.000, 2.000, 5.000. Logo de cara, a gente volta logo para cá, logo de cara aconteceu um fenômeno interessante. O pessoal, como sempre, a turma, como ele falou aí, dos amigos aí, os bons empresários, né, eles sempre acumulam demais de dinheiro. É um problema na história do mundo, a gente não sabe resolver. Porque você ganha um tanto, eu ganho um tanto, ele ganha um tanto. Agora, o cara que ganha 1 milhão de vezes que você ganha por dia, tá certo? Ele produz uma riqueza que não tem tamanho. Então, eles têm que inventar o que fazer. Então, as gráficas surgiram porque alguns caras, por exemplo, na Inglaterra, Escócia e tal, estavam produzindo lã. Aquelas malhas que a gente até hoje compra, que são maravilhosas, escocesas e tal. E daí eles tinham excesso de lucro. Né? Então, alguns deles falaram, monta uma gráfica. Fácil. Né? E produz pancadas de livro. 1.000 livros, 2.000 de cada um, numa tirada assim, num dia. Né? Só que o que aconteceu? Logo eles perceberam que não tem o que fazer com o produto. Você entende? Eles faziam não Bíblia, catecismo, e todo mundo fazendo Bíblia, catecismo, na Itália, na Alemanha, na França, começou a sobrar. Saturou. Aí eles foram atrás de outros mercados. Né? Surgiram os romances de cavalaria, que até hoje a gente compra, histórias dos cavaleiros. Por quê? Porque as damas cultas liam na Inglaterra, sabiam ler. Depois, gente, eu vou encurtar a história, houve muito movimento pela alfabetização, né? Daí tem um lado educacional, novos mercados, novos tipos de exigências de trabalhadores, e as pessoas começaram a ler, e o mercado... O que eu quero dizer é o seguinte, o mercado tem dificuldade financeira desde que ele surgiu, tá certo? Porque você começa a lançar os livros, e o livro é uma coisa assim. Você passa agora aqui numa livraria, eu nem sei qual livraria que está aberta, porque tinha FINAC aqui, não tem mais, né? Não, do outro lado da rua aqui. Era do outro lado da rua, era ali. Então eu falei, de repente eu passo lá depois para ver, não tem mais. Né? Mas enfim, você passa na livraria, tem lá uma obra nova sobre Platão, filósofo grego, maravilhoso, tudo. Você compra, não compra, ele compra, não compra, você compra, não compra. O que eu quero dizer é o seguinte, é diferente, por exemplo, se você passar no supermercado e tiver um vinho francês, que você sabe que custa 180, e os caras estão vendendo 32, você fala, pega, eu vou levar um para casa, você é apreciador de vinho. Né? O Platão, se ele custa 180 e ele está por 32, você compra, não compra, do compra, mesmo jeito, do mesmo jeito, o livro não tem liquidez. Tá? Então, é uma indústria com dificuldade intrínseca. Tá certo? Eu pergunto para vocês nunca pensaram nisso, né? Qual é o produto produzido por alguma indústria que você pode sair daqui, pegar, levar para casa sem ser preso, sem pagar nada? Vocês vão falar, nada. Tudo que está nessa mesa, alguém pagou. Tudo que você está usando no teu corpo, alguém pagou. Tá certo? Se você não pagou, desculpe a palavra, você roubou. Não, né? Foi presente, não importa. Alguém pagou. Alguém pagou. O livro não. O livro, você pode sair daqui, nesse prédio mesmo, tem uma biblioteca,
você se cadastra e você leva para casa os livros sem pagar. Uma vez a gente falou isso para um garotinho de rua, Ferraz, aqui na cidade de Ferraz, estava inaugurando uma biblioteca no Poupa Tempo. E eu estava com a secretária, na hora que a gente desceu, tinha um menininho ali na rua querendo tomar conta do carro. Ela falou, olha, tudo bem, né, pode tomar conta do carro, mas você devia entrar lá e pegar um livro e ler, e levar para sua casa. Ele falou, tia, eu sou pobre, mas eu não sou ladrão. Tadinho, ele pensou que pegar um livro e levar para casa era roubar o livro. Né? Ou seja, gente, qual é o produto que você pode pegar e levar para casa sem pagar? Só o livro. Então, professor... Então, só para fechar, o livro tem esse problema, e a gente precisa ter as bibliotecas. Os grandes países que deram baile aí no mundo, sim, tanto do Oriente como do Ocidente, incrementaram a leitura e o acesso à leitura pelas bibliotecas. Então, o que eu digo assim, é um grande dilema. O que aconteceu, chegando no nosso momento, é que em algum momento, uns 10, 15 anos atrás, cada um aí faz a sua conclusão, porque se acreditou que havia uma nova turma, uma nova classe no Brasil, que não tinha dinheiro, que estava começando a ter dinheiro, né? Aquela época boa, o capital estava rodando o mundo, né? Não importa qual era o governo do Brasil, o dinheiro estava entrando, estava tendo uma riqueza crescente. Se acreditou, erradamente, infelizmente, né? Que além do pessoal comprar celular, geladeira, carro, a própria residência, né? A própria casa própria, eles também iriam comprar livros. Foi uma ideia que se teve. Né? O Brasil estava crescendo, lembra? Tivemos crescimento. A gente nem lembra, mas a gente teve crescimento. Ele falou, a gente quer que volta a ter. A gente chegou a crescer 5% em alguns anos. Né? Então, esse foi um erro. Você entende? E, mais ainda, com a disponibilidade de capital, né, algumas redes, como você mencionou, a Saraiva, a La Selva, a Cultura, aqui né, na Paulista, hoje eu comecei a ler pequenininho, né, na década de 60, tudo. Eles se entusiasmaram e abriram muitas lojas. Fortaleza tinha 2 culturas, não era uma só. Sim. 2, né? E assim foi espalhando pelo Brasil. O que aconteceu? Chegou uma hora que a conta... Então, mas o erro, no meu ponto de vista, foi a ganância, foi o que você comentou do lucro exagerado de certos empresários. E o que é a ganância? Está vendendo bem, os jornais, o jornal Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, que chegaram a editar 400 mil exemplares aos domingos, né? A ganância foi assinatura. Tudo isso aconteceu por simples fato da assinatura. Vamos vender assinatura. E aí, incentiva, desconto, você tem a praticidade de chegar, de receber o seu jornal, a sua revista em casa. Que gostoso, legal, bacana. Só que esqueceu do jornaleiro. A primeira coisa que a pessoa tem dificuldade financeira é o supérfluo. Para muita gente, o supérfluo é cortar a assinatura do jornal ou a revista. Enfraqueceu as editoras. E o leitor perdeu o contato do jornaleiro. Aquele bate-papo, aquela informalidade de ir até a banca buscar o seu jornal, a sua revista. Aí ele comprava mais uma que era a palavra cruzada. Vou levar a cozinha, que minha mulher gosta de cozinhar. Crochê. Tanto que, isto é verdade, que ontem no jornal O Estado de São Paulo, saiu a pesquisa se vangloriando de ser maior do que a Folha de São Paulo, com uma edição de 107 mil exemplares. E na cidade, isso é matéria do Estado, não sei o que estou falando. Na cidade, o IVC diz que ficam na cidade de São Paulo 66.500 exemplares. Ora, se nós dividirmos isso por 5, norte, sul, leste, oeste e centro, nós vamos ter exatamente 13.300 exemplares. O jornal da Zona Leste, sempre, e isso nós estamos falando por zona. O jornal da Zona Leste, o jornal Marco Zero, é maior do que o jornal Estado de São Paulo, com todo o respeito que tem. Perfeito, não é uma análise correta. Estamos falando de tiragem, não de jornalismo. Que é um excelente jornal, que se diga de passagem, sem demérito algum à qualidade jornalística. Nós estamos falando de tiragem. Então, veja, os jornais de bairro que o munícipe recebe de graça, que nós incentivamos a leitura, mais do que formar opiniões, nós formamos consciência.
Nós informamos o que há de meu interesse. Ninguém mora no país, ninguém mora no estado. Eu moro no meu bairro. Interessa a mim o que acontece onde eu convivo, no meu bairro. Aí o governo municipal e o governo estadual não vê desta forma e nos veem como jornal de terceira categoria. Eu preciso da gentileza dos senhores para registrar o falecimento do Dr. Mário Sayeg, pai do nosso amigo advogado Ricardo Sayeg. Velório e sepultamento hoje à tarde no cemitério Santíssimo Sacramento, na Avenida Doutor Arnaldo, ali ao lado do Araçá. Nós vamos para o intervalo, retornaremos em instantes. Eu gostaria de falar sobre o advento. Que está fora do ar. Vai tomando seu banho, vai cantando no chuveiro, não economiza água, vai gastando o dia inteiro, na piscina ou no banheiro, com a mangueira ou com o chuveiro, bate a mão na consciência, você é um cara maneiro, essa água ostentação, combina com verão. Eu baixei o esse verão, esse água, tome banhos mais curtos, agora, descarga ainda necessário, Sabesp, governo do estado de São Paulo. Esse eu baixei, mas eu não uso muito. Você está ouvindo Gente que Fala. São poucas pessoas que fazem isso. Conosco hoje o deputado eleito, deputado estadual, tomará posse dia 15 de março, Coronel Nishikawa, filiado ao PSL, o filósofo, professor José Luiz Goldfarb, o advogado Luiz Antônio Ferreira Nazaré Júnior, especialista em Direito Penal e Segurança Pública, jornalista Antônio Carlos Cimino, embaixador da Moca na cidade de São Paulo, diretor de jornal da Zona Leste. Coronel Nishikawa, eu interrompi no momento que o senhor ia se expressar. Desculpe. O pessoal está esquecendo de citar a internet, o advento principalmente do celular. Antigamente, para a gente fazer um trabalho, um TCC, a gente tinha que ou ir na biblioteca ou ir no local para colher informações. Hoje, simplificar, tinha que consultar a Barça. Hoje, ou a Barça, que eu tinha a coleção Barça, que eu ganhei do meu sogro. Tá aqui. Outra coisa, hoje Somos do existe tempo da Barça. o tal do Google. Sim, doutor. Se o senhor quiser, doutor Google, se o senhor quiser consultar alguma coisa sobre presídio, vai lá para presídio. Até acho que do início da história até hoje. E assim vai. Muita gente está chupando, desculpe o palavrão, mas muita gente está chupando o Google para montar TCC hoje. Então, isso fez com que as pessoas, aos poucos, fossem... Como é que chama? Linguagem é o Ctrl-D? É isso? Ctrl-C, Ctrl-V. Mas a gente tem, hoje em dia, por exemplo, na pós-graduação, lá na PUC, né, a gente já tem ferramentas que desfazem o Ctrl-C, Ctrl-V. Quer dizer, que vão atrás do trecho que foi tirado. Mas o senhor tem absoluta razão. E juntando com o que o Cimino falou, existe realmente assim, a gente chegou no... O X da questão, assim, existe o aspecto histórico da dificuldade do livro, do papel, do impresso, comparado aos outros produtos do comércio, mas é um fato, como ele falou, que esse crescimento das grandes redes, o livro, além da banca de jornal, que é fatal, concordo contigo, é uma coisa dura. Eu moro no Itaim Bibi, aqui pertinho, e o Itaim Bibi, eu fico impressionado, cada vez tem menos bancas. Sim. Eu passei muito a pé no bairro, domingo é dia de caminhar no bairro, e eu fico impressionado as bancas que vão surgir. É uma tristeza. Mas além das bancas, quer dizer, houve um período anterior, na virada do século, do milênio, né, que as livrarias pequenas desapareceram. Isso também, planetariamente. Né? Então, eu acho assim, quer dizer, hoje em dia, contraditoriamente, né, existe um certo fenômeno de recuperação de pequenas livrarias. Tanto no próprio Itaim já abriu uma, chama Vírgula, lá na João Cachoeiro, eu adoro ir lá, e fechou uma da Saraiva, que a rede está fechando, mas a Independente está abrindo. Né? Então, Vírgula. Vírgula, muito boa. Pequenininha, bem ao estilo legal, a menina que atende sabe o que está falando. Porque a vantagem do livreiro, como você falou da banca de jornal, livreiro pequeno, que ele tem essa função, como você falou, de formar leitores. A livraria pequena não era apenas um ponto de venda, era um local que eu tive a Belas Artes aqui na Paulista, fiquei 18 anos, todo dia de manhã levantando a porta de ferro. O que me matou, inclusive, não foi a internet, porque a gente era um ponto muito bom,
Paulista com a Consolação, ali do lado do Cine Belas Artes, por isso a Livraria Belas Artes, que a gente estava sobrevivendo mesmo a rede digital, mesmo a cultura crescendo ali do lado. O que nos matou, acho que nem deu tempo, eu estava aqui na pauta, né? O que nos matou foi, ninguém imagina o que aconteceu com essa avenida de 999 para o ano 2000. Ó, depois das 6 da tarde, ninguém mais andava tranquilo na avenida. Eu cheguei em 1995, 94, até a minha porta de ferro quebrada na hora de fechar, à meia-noite, e a hora que eu pego ali, era a lista amarela ainda, e acho lá quem serviço 24 horas de porta, vem uma equipe lá do Bom Retiro, fortão, não? Doutor, a gente leva a sua porta agora, eu te devolvo às 3h30 da manhã. Eu viro lá, chamo o meu sócio, o que nós vamos fazer? A gente vai ficar aqui na loja, vendendo, tranquilo, as pessoas... Que Tomaram bom, café. Agora é 24 horas, toma café. Não, é que não tem porta mesmo. É que não tem porta mesmo, não tenho como Eu não podia fechar. falar Que isso. ótimo, que ótimo. Então vamos comprar tal. Isso, imagine, em 93, 94, ou 90, sei lá. Em 99, 6 da tarde, eu não era roubado, porque já estava virando plástico, pagava a maioria em cartão. Mas na hora que a pessoa saía para a calçada, ali na Paulista, Sim. nós vivemos um pico de insegurança, o centro subiu. Né? É verdade. E eu de manhã, para abrir a loja, eu tinha que combinar com o faxineiro do prédio, era embaixo do prédio, né? Uma graninha para ele passar um esguicho, porque as pessoas dormiam ali, tinha um telhadinho, né? Nem tem mais E loja. as necessidades E também. as necessidades também. Um dia até uma pessoa, um advogado lá que frequentava, falou, se quiser eu dou um toque, aí alguém passa e dá uma tirada desse pessoal de maldade. Eu falei, não, deixa, eu não quero mais isso nas minhas costas. É uma maldade, ali matam um morador de rua. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, ele tem razão, quer dizer, há uma mudança, né, como ela falou, de hábito, que a gente não sabe ainda como é que nós vamos ficar como sociedade nesse dilema entre o digital, maquininha, e o nosso velho corpo, o velho livro. Aparentemente, havia uma expectativa de total catástrofe no começo dos anos 2000. Ela foi menor do que se imaginava. Porque o que você falou, há uma certa, principalmente leitura, gente, não é, sem menosprezar o jornal, a notícia, mas leitura assim, eu quero ler um Dostoiévski, quero ler um Machado de Assis, um Guimarães Rosa, aquela leitura de peso, que faz realmente a cabeça, faz pensar, solidifica o raciocínio, imaginação, pensamento, tudo isso está começando a ficar claro para várias pessoas. Não é só que o papel é melhor, é que ficar offline é necessário. Eu preciso sair da conexão para poder... Um Dostoiévski desse tamanho, gente. Sabe quando eu leio muito hoje em dia? De madrugada. Eu leio para todas as redes, eu nem pego o celular. Mas, Goldfarb, veja, desculpa interromper, mas nós precisamos incentivar a leitura. O jovem precisa começar a gostar de ler. Como é que, antigamente, a Souza Cruz, isso na década de 60, ela distribuía, assim como a Gillette, distribuía Gillette nos pontos de ônibus, gratuitamente, para as pessoas conhecerem como fazer a nova moda para fazer barba, porque só se usava a navalha. Lâmina. Não, primeiro A lâmina, desculpa. a navalha, depois a Gillette. E o cigarro... 60, isso. 60. E eles davam um tabletinho, 2 cigarros para a pessoa de graça. Para quê? Para incentivar o consumo. O que nós temos que fazer? Nós, já com a experiência que temos, que todos já passamos dos 30 anos, fazer com que as autoridades percebam que nós temos que incentivar a leitura. Como é que a gente incentiva a leitura? Dando o jornal de bairro, por exemplo, de graça. Simino, a Marta do Tatuapé pergunta se mídias sociais se tornaram o quarto poder. Eu acho que desde sempre, né? Teve muita gente, é normal, né? Porque a imprensa, ela é responsável, muito responsável por tudo que acontece na política do mundo, né? Cada um com as suas tendências, nós temos jornalistas de todos os tipos, os extremistas, de centro, seja lá o que for, e as pessoas interessadas em só informar. Que é o objetivo e a obrigação nossa como jornalista, é informar. Quem tem que ter a conclusão é
o leitor, ou ouvinte, no caso de rádio, telespectador na televisão, enfim. A nossa obrigação é informar. Quem tem que ter a conclusão é o ouvinte. Então, o que nós temos que fazer? Fazer uma boa prestação de serviço, informar direitinho, sem tendência. Aí a emissora, o jornal, a revista quer opinar, tem aí o editorial. E o editorial é a palavra do editor, do jornalista, e aí a tendência ou a opinião que ele quiser. Mas a nossa obrigação é informar direito, informar isento. Bruna da Sé pergunta como responsabilizar criminalmente pessoas pelo rompimento da barragem. Bom, aliás, só lembrando que a responsabilidade penal é uma responsabilidade pessoal, ela é atinente ao indivíduo. Excepcionalmente, isso vem ao encontro desse tema, excepcionalmente em caso de crimes ambientais, a pessoa física poderá ser responsabilizada. A rigor, são sempre os CEOs, a pessoa que está adiante. Eu me recordo, inclusive, algumas vezes em que foi pedida a prisão de algum presidente, por exemplo, da Petrobras, por conta de derramamento de óleo na Baía da Guanabara. E, inclusive, até impetrei alguns habeas corpus aí nesse sentido. É possível responsabilizar o gestor da companhia, responsabilizar criminalmente. No caso aí, essas mortes, do ponto de vista estritamente jurídico, lógico que tem que haver investigação e depois processo, produção de prova, mas do ponto de vista estritamente jurídico, as pessoas que perderam suas vidas pode ser enquadrado no crime de homicídio culposo, aquele que é praticado sem intenção, sem dolo, e por imperícia, imprudência e ou negligência, isso vai depender da prova, e sendo homicídio culposo, não vai ao tribunal do júri. Agora, existe uma corrente que vai defender, talvez, um segmento do Ministério Público Local Mineiro ou do Ministério Público Federal, que vai, em decorrência da negligência, da falta de cuidado, vai dizer que se tratam de homicídios dolosos na modalidade dolo eventual, ou seja, a empresa, o gestor da empresa assumiu o risco de produzir o resultado no momento em que descuidou da sua manutenção, etc. Então, é possível sim, e muito provavelmente haverá uma responsabilização criminal. Agora, como, quanto, em que medida, isso é que nós precisamos aguardar, porque tudo é muito recente. Coronel, eu tenho um abraço para você aqui. Até com foto. O Cláudio Junqueira, da PUC, está nos assistindo e falou que esteve aqui há pouco tempo, Isso, no dia do lançamento do livro do Zé Paulo, ali, aqui na Avenida Paulista, ali na Cultura. Até um amigo muito especial. Uma vez que o senhor esteve no programa, a neta estava acompanhando nos Estados Unidos. Foi. Estava lá acompanhando. Coronel Nishikawa, o John Bennett, pelo Facebook, bombeiro é o super-herói da nossa vida real? Bom, não é que é o super-herói. Estou falando nós porque eu já cumpri a minha missão de bombeiro. Estou aposentado há algum tempo. Mas hoje nós percebemos através... Tá na pele, não tá? Tá. Como ele falou, a pele a gente tem que cuidar. E a minha pele é de bombeiro. Não tem jeito. Quando a gente vê viatura de bombeiro, sempre dá aquele calafriozinho. Não é que nós somos heróis. Nós cumprimos a nossa missão conforme determina... para nós não negligenciarmos também. Então, não somos heróis, somos cumpridores do nosso dever. E eu tenho muito orgulho de ter servido nessa corporação por 10 anos, né? Professor Goldfarb, rapidamente estamos terminando o programa, mas o Paulo das Perdizes pergunta como incentivar crianças a ler. Bom, o mais básico, como ele já colocou, né? Se o pai lê, né? A gente fala assim para o pai, ele não deve fumar, senão a criança vai fumar. Né? A criança, ela se espelha muito no papai e na mamãe. Então, obviamente, o papai lê, né? No mínimo hoje em dia, graças a Deus, estamos na moda, né? Lê a Bíblia. Países como a Finlândia tem um índice de leitura enorme, índice de escolaridade. Essa leitura dele. Desde o começo, quase 100% começa. Então, eu acho assim, a leitura, ela é um hábito, como ele falou. Então, quando eu era pequeno, não era nem, você nem citou, a gente, até Colinos distribuía uma pastinha, uma escovinha, e levava a gente lá no ABC para conhecer a fábrica. Tinha um showzinho do dente, da cárie, pra gente, porque não era hábito escovar os dentes, gente. Minha avó fala que não era hábito usar sapato quando ela chegou em São Paulo.
Né? Então, hábitos são difíceis de mudar. Então, o hábito da leitura, ele não está enraizado na nossa população. Não vou entrar agora, é uma longa história da colonização portuguesa, né? Mas, enfim, a verdade é que não está enraizado. Então, mudar um hábito depende de todo mundo. Do bombeiro, que é o herói, do jornalista, do radialista, da televisão, do governo. Realmente, isso, eu aprendi com a Cláudia Costi, é uma mobilização. Ela acontece? Acontece, às vezes acontece não. Só para terminar, o que ele falou, por exemplo, o jornal distribuía um livro, né? Principalmente quando o jornal fazia quase 1 milhão de exemplares. Né? Você sabe que o nosso jornal, a Folha, o Estado, teve distribuição de livro, mas não era grátis. Se você queria o livro Clássicos da Literatura, era R$ 15,90 a mais do que o preço do jornal. No mesmo período, um pouco antes, eu sou casado com espanhola, então tenho muita interação com a família da minha esposa. A espanhola é muito tribal, tem família em toda a Espanha, né? Dos anarquistas aos franquistas, tem todo mundo lá. E eu acompanhei, todo mundo virou leitor. O tio que era chofer de praça, o tio que era dono de negócio. O tio que era do cartório, o tio que era o assistente. Todo mundo virou leitor. Então, sabe o que aconteceu lá? Eu me lembro que eu fui para lá no fim de semana, fui comprar um jornal, eu gosto de futebol, né, para ver que jogo que tá rolando, Real Madrid vai jogar com o Barcelona e tal. Um jornal esportivo de domingo. Né, tipo a nossa Recebeu um livro. Recebi um livro. Quanto me custou aquele livro? 0. Porque, você entende? Isso que eu falo, quando a sociedade se mobiliza, ela investe e ela dá o livro, como você falou, e não vende. Estamos chegando ao final desta edição, não temos tempo para mais nada, agradecendo ao deputado estadual, Coronel Nishikawa, filiado ao PSL, também ao professor, o filósofo, professor José Luiz Goldfarb, que é diretor da editora PUC, o advogado Luiz Antônio Nazaré Júnior, especialista em Direito Penal e Segurança Pública, jornalista Antônio Carlos Cimino, diretor do Jornal da Zona Leste. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.